Marcelo me pergunta, quais são as principais peças que o Bahia precisa para começar bem o brasileiro? Marcelo, é engraçado que eu tenho visto os bolsonaristas da bola, vulgo torcedores do Vitória, falando: ai, vocês tomaram sufoco com o timaço, com a Fonte Nova. Eu falei assim, mano, qual foi o ataque que o Vitória deu, além do chutaço de Alejandro, que trouxe real perigo ao Bahia? Aí a gente fica pensando nisso. Qual é o chute? Aquela agonia. Dizer assim, nossa, o Vitória amassou o Bahia teve realmente perigo de perder o jogo. Nossa, por conta desses ataques rubro-negros, o Bahia teve a questão de dizer assim, não, seremos derrotados fatal modalmente pela equipe do Vitória. Desculpa, nenhum. E assim, com Everton Ribeiro ruim de gripe, com Cauli ruim de gripe, vomitando, com febre, com Jean Lucas não, com Caio Alexandre jogando meia bomba por estar jogando nos últimos 4 jogos, direto, viajando. E o Bahia não precisou de muito para virar o placar na Fonte Nova por 2-1. E foi mais sábio no segundo tempo e segurou o Vitória, mesmo sem jogar uma grande partida. O Bahia não jogou merda nenhuma contra o Vitória, mas fez o suficiente para poder vencer o Vitória. Precisamos de um 10 para poder suprir a falta de Cauli Oliveira. Precisamos de um volante pegador, porque no meio-campo a gente só não tem Acevedo, que deve voltar lá para o meado do ano. Depois do meado do ano. Nós precisamos ter um lateral esquerdo, porque Borducci é no meio do ano, e a Rian tá machucado, e Juba tá quebrando o galho, e Caio Roque ainda não tá na melhor das suas formas físicas. Então a gente precisa de, no mínimo, 5 peças. No mínimo 5 peças. Especula-se Joaquim, mas o valor de mercado dele é de 13 milhões de euros. E o Santos não quer negociar. Há uma agonia de site, de esses sites aí, clickbaiteiros, que a galera ama clicar e compartilhar, que Joaquim vem na troca por Everaldo e mais. Não vem, gente. Não vem. Não vem. É loucura. Joaquim só sai do Santos por 13 milhões de euros. 13 milhões de euros, 70 milhões de reais quase. É maluquice. Fala de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, cara, eu tenho uma fonte muito forte no Rio que me disse o seguinte: João, Gabriel Barbosa, a gente quer ver ele longe daqui. Se há alguma coisa com Bahia, por hora, ainda não. Por hora. Ainda deixou claro. Mas não descarta-se ter, né? Não tem espaço nenhum lá. Aqui seria titular com o pé nas costas. Dono do time. Camisa 99. Aí Everaldo perde espaço. Oscar perde espaço. Tassiano vem jogando nessa função. Então a gente precisa entender. E outra coisa, fazer com que esse time do Bahia evolua, para que a gente precise de menos peças. Rogério Ceni, ele tem sido muito inteligente dentro do seu modus operandi de pensar, porque ele tem colocado os jogadores do jeito que ele precisa colocar, ele tem feito os rodízios que ele precisa trazer, e agora ele vai poder fazer de novo. A minha pergunta para ele na coletiva foi extremamente assertiva, porque todos os resultados da jornada na Copa do Nordeste ajudaram, e o Bahia vai poder entrar com o time reserva contra o Maranhão, sem peso nenhum na consciência, poupando seus principais titulares. Claro, João, o time totalmente titular, não, mas ele vai poder segurar Jean Lucas, ele vai poder botar Jean Lucas, Biel, que já seria titular de uma forma ou de outra, e quem é o outro, João? Jean Lucas, Biel e Caio, para tomar o terceiro amarelo, para zerar o cartão e para ficar de boa, e vai poder girar a equipe. Para além disso, botar Oscar, botar Ademir, botar Caio Roque na esquerda, e fazer um esquema com 3 zagueiros, puxando o Ademir para fazer essa ala, armando Marcos Vitor, Gabriel Xavier e o próprio David Duarte. O Bahia contra a equipe do Maranhão vai ser um time extremamente interessante, porque vai poder rodar a equipe e a gente vai poder ver coisas que a gente ainda talvez não tenha visto, e é um cenário interessante para o processo que a gente vem vivendo dia após dia.
Diferente do que a gente vê de outrora, precisamos de 5 a 6 reforços para termos, para além de time titular com qualidade, substituições de qualidade que mantenham o nível. O Bahia precisa manter o nível dentro da competição da Copa do Nordeste e dentro do Campeonato Baiano e, quiçá, dentro do Brasileiro. Nada contra Iago e os outros que aí estão. Mas, por exemplo, vai botar Roger numa fogueira de Série A já com 17 anos para entrar num jogo contra o Palmeiras dentro de casa, tendo que mudar a história do jogo. E aí o menino erra 2 passes e aí vocês crucificam o menino. Vai pegar Sidney e vai fazer da mesma forma com Sidney, botando o menino no como é que eu posso dizer? No meio do bolo. Para fazer isso com Jota. A base do Bahia é muito boa e tem muita personalidade, sim, mas não dá para fritar os meninos a essa maneira. A gente precisa de um 9. Ai, mas tem Oscar Estupinan e Everaldo. Você acha que Everaldo e Oscar Estupinan, com as convicções que o Rogério tem hoje, seriam titulares a maioria dessa Série A e fariam gols e fariam diferença? O Everaldo, no jogo contra o Vitória, participou muito taticamente do jogo, mas não chutou uma bola no gol e no duelo de 1 contra 1 contra Alejandro, perdeu porque Alejandro fez um gol e Everaldo não fez nenhum. Então a gente tem toda essa problemática de jogo, de jogadores, de esquema e de estilo de jogo. Para além de qualquer coisa, é necessário, sim, entender que as coisas do Bahia funcionam e precisam funcionar dessa maneira, porque não dá para ficar com o que a gente tem hoje, esperando a morte chegar, porque Iago só chega no meio da janela. A gente precisa contratar agora 1º de abril na janela interna para poder reforçar essa lateral, para poder trazer um volante, para poder trazer um 10 que seja destaque, para poder mexer o time. Jogadores que componham o elenco e que possam fazer a diferença. Eu não estou pedindo jogadores que cheguem para ser titular. De momento, a gente precisa de jogadores que componham e que façam a diferença. Talvez mais um zagueiro, um volante, um lateral esquerdo, um 10 e um homem na frente para poder a gente trabalhar da melhor maneira possível. Não dá para jogar do jeito que a gente vem jogando, a maneira que a gente vem jogando e do modo operante que a gente tem jogando. Se desse para fazer isso, tenho certeza que a diretoria estaria deitada eternamente em berço esplêndido para fazer as coisas da melhor maneira que a apetece. Espero que não cometam o mesmo erro do ano passado e que não falhem miseravelmente como falharam ano passado, porque a gente vai ter um turno de brasileiro com o que tem aí mais os reforços que por aí chegam e que aí podem chegar no Esquadrão de Aço.